Às vezes, a vida pode parecer uma tempestade furiosa, não é? Todos nós passamos por momentos em que o peso das lutas e das dificuldades parece ser demais para suportar. Talvez você esteja sentindo isso agora. As nuvens escuras se acumulam, os ventos uivam, e o medo de naufragar é real. Mas deixe-me dizer algo que vem direto do coração de Deus para o seu: essa tempestade não é o fim. O que você está enfrentando agora pode parecer insuportável, mas eu quero te lembrar de uma verdade poderosa. Deus está com você em cada onda, em cada relâmpago, em cada gota de chuva. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, nos lembra que nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Pense nisso: as tempestades da vida não são apenas desafios, mas também oportunidades. Elas são o terreno onde Deus nos molda, nos transforma, nos fortalece. Deus nunca desperdiça uma dor, e as tempestades que enfrentamos são, muitas vezes, o meio pelo qual Ele nos prepara para algo maior. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, escreveu que Deus usa as dificuldades para nos chamar para mais perto dele, para nos lembrar que não estamos no controle, mas Ele está. Isso pode ser difícil de aceitar quando tudo parece estar desmoronando, mas lembre-se, a tempestade pode parecer imensa, mas Deus é maior. Eu sei que, às vezes, parece que Deus está em silêncio durante esses momentos de luta. Nós oramos, clamamos e perguntamos: Senhor, onde estás? Mas a Bíblia nos garante que Ele nunca nos abandona. Lembra da história dos discípulos no barco com Jesus? Quando a tempestade caiu sobre eles, eles ficaram apavorados, achando que iam afundar. Mas o que Jesus fez? Ele se levantou e acalmou o mar com uma palavra: silêncio. Acalme-se. Marcos 4:39. É isso que Ele faz por nós também. Ele está no barco da sua vida, mesmo quando você não o vê, ou não sente. A tempestade não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer. Cada prova que enfrentamos, cada dificuldade, nos prepara para algo maior que Deus está planejando para nós. É no meio da tempestade que nossa fé é provada, e é ali, naquele exato momento, que descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos, porque não estamos sozinhos. Deus está trabalhando em sua vida agora, mesmo no meio dessa tempestade. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o futuro que você não pode imaginar. O que você precisa fazer é confiar nele, mesmo quando tudo ao seu redor diz para desistir. Já imaginou se Jesus tivesse desistido no primeiro desafio da vida dele? Já pensou se Salomão, que foi o homem mais rico segundo a Bíblia na época, não tivesse confiado em Deus, tido fé e paciência para conquistar seus objetivos? Ele não teria se tornado um homem mais rico e bem-sucedido da época. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Isso significa que até mesmo as tempestades, os momentos mais difíceis, estão sendo usados para o nosso bem, para nos moldar, para nos aproximar do plano perfeito de Deus para nossas vidas. Então, hoje, eu te convido a fazer uma escolha: não tema a tempestade. Não veja ela como o fim, mas como o caminho para o crescimento, para o amadurecimento, para um relacionamento mais profundo com Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus está com você, e Ele vai usar essa tempestade para transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Você já se sentiu perdido em meio ao caos? Aquele momento em que a vida parece estar desmoronando, e tudo ao seu redor parece estar fora de controle? Talvez seja a perda de um emprego, uma doença inesperada, ou até mesmo a sensação de que o mundo está pesado demais para carregar. Quando estamos no meio de uma tempestade, é natural sentirmos medo e insegurança. Mas quero te lembrar de algo: Deus nos prometeu esperança, mesmo em meio ao caos. O próprio Jesus nos disse em João 16:33: No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso não significa que Ele nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas que, em meio a qualquer luta, Ele já garantiu a vitória. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em quem Deus é. E Ele é fiel. C.S. Lewis, em muitos de seus escritos, fala sobre a natureza da esperança. Ele diz que a esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de enxergar o presente com os olhos fixos em Deus. Ele nos lembra que a verdadeira esperança é saber que, por trás de toda dor, há um propósito divino, uma obra sendo realizada em nossos corações.
E é exatamente isso que nos sustenta quando o caos ao nosso redor parece insuportável. Talvez, hoje, você esteja enfrentando uma situação que parece sem saída. Talvez você esteja questionando como Deus pode permitir que certas coisas aconteçam. É normal sentir isso. Todos nós, em algum momento, já perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas quero te convidar a olhar para além das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que suas promessas são firmes e imutáveis. Em Hebreus 10:23, encontramos esta verdade. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus nunca prometeu que nossas vidas seriam fáceis, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada momento. Quando parece que o caos vai nos engolir, é aí que precisamos nos lembrar de suas promessas. O salmista diz no Salmo 46:1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E que promessa mais maravilhosa do que essa! Ele está presente, Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver o fim do caos. C.S. Lewis também nos oferece uma reflexão profunda sobre o valor das dificuldades. Ele menciona que as provações, apesar de dolorosas, nos fazem voltar nossos olhos para Deus de maneira única. Ele escreve que, quando tudo está bem, tendemos a nos esquecer da nossa real dependência de Deus. Mas no caos, é quando percebemos o quanto precisamos dele. A esperança, então, se torna não apenas uma luz no fim do túnel, mas a chama que ilumina nossos passos mesmo quando tudo ao redor está escuro. Deus nos promete mais do que uma saída temporária para nossas lutas. Ele nos promete a sua presença constante, a sua força e o seu amor. Mesmo no meio das maiores tempestades, podemos ter certeza de que Ele está no controle. Quando as ondas se levantam e o vento sopra com força, nossa âncora é firme, porque nossa esperança está em Deus. Como Romanos 5:5 nos diz, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Essa promessa de Deus não é apenas para tempos de paz, mas para os momentos de maior caos em nossas vidas. Quando parece que não há mais o que fazer, quando tudo parece fora de controle, podemos descansar na certeza de que Deus vê o que não conseguimos ver. Ele sabe o que não sabemos, e Ele está nos guiando em meio ao caos com suas mãos amorosas. A fé é algo curioso, não é? Às vezes, ela nos parece frágil, como se estivéssemos tentando segurar um fio fino em meio à tempestade. Mas, na verdade, esse fio é muito mais forte do que imaginamos. A vitória de amanhã começa com a confiança que você deposita hoje. Mesmo quando tudo parece desmoronar, é a sua fé que sustenta o que ainda não pode ser visto, mas que Deus já preparou para você. C.S. Lewis disse uma vez: a fé é o ato de segurar firme as coisas que a razão já aceitou, apesar das emoções flutuantes. E não é exatamente isso que vivemos? Haverá dias em que as emoções vão nos dizer para desistir, para abandonar a esperança, mas a fé é o alicerce que nos mantém de pé. Quando confiamos em Deus, mesmo sem ver o caminho completo, estamos plantando as sementes da vitória que está por vir. Hebreus 11:1 nos lembra: reza, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É como se Deus estivesse dizendo: você não precisa enxergar o final da estrada. Apenas confie que eu estou guiando seus passos. Quando você coloca sua confiança em Deus, essa confiança se torna o terreno fértil onde Ele pode agir, transformar e trazer o milagre. Você pode não ver a resposta hoje, pode não entender por que as coisas estão tão difíceis, mas saiba que a vitória de amanhã começa com sua entrega agora. É no meio da tempestade que a fé se fortalece. Como vimos acima e reforçamos novamente, o que Jesus disse a seus discípulos em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa. O que você enfrenta agora é temporário, mas a vitória de Deus é eterna. C.S. Lewis nos oferece uma visão profunda sobre a natureza da fé. Ele diz que a fé é como dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Quantas vezes nos encontramos em situações em que não sabemos o que está por vir? A fé não exige que você veja o fim da estrada, mas que você confie em quem está guiando o caminho. E é exatamente isso que Deus nos pede, que confiemos nele mesmo quando o futuro parece incerto. A fé é uma certeza, não uma dúvida, não uma hesitação, mas uma certeza, de que, mesmo sem ver, podemos confiar em Deus. Ela é a prova, mesmo quando as declarações dizem o contrário.
E por que podemos confiar tanto em Deus? Porque Ele nunca falha. Ele nunca nos abandona. A fé que nos sustenta até o final é a fé que se apoia na fidelidade de Deus. Lembra dos discípulos? Quando estavam no barco, em meio à tempestade, eles sentiram medo. Sentiram que iriam afundar. Mas Jesus estava lá, com eles. E, quando eles clamaram por socorro, Ele respondeu. Com uma única palavra, Ele acalmou o mar. É isso que Deus faz por nós. Ele nos sustenta até o final, mesmo quando parece que não vamos conseguir. A vitória de amanhã começa hoje, com sua decisão de confiar, com sua escolha de depositar sua fé em Deus. E não é uma fé qualquer. É a fé que move montanhas. A fé que transforma realidades. Jesus disse em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Você entende o poder dessa declaração? Mesmo uma pequena fé em um grande Deus pode trazer grandes vitórias. Seja qual for a luta que você está enfrentando hoje, seja qual for a tempestade que está ao seu redor, quero que você saiba que Deus já preparou o caminho para a sua vitória. Mas essa vitória começa com sua fé, com sua confiança. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que Deus pode fazer através de você. C.S. Lewis nos lembra que a verdadeira fé é aquela que nos sustenta nos momentos mais difíceis, porque ela está enraizada não em nós mesmos, mas em Deus. Ele escreve que a fé nos ensina que, quando chegamos ao fim de nossas forças, descobrimos que Deus não está no controle do tempo todo. Talvez hoje você sinta que não tem mais forças, que a caminhada é longa e cansativa. Talvez você esteja se perguntando se vai conseguir chegar até o final. Mas eu quero te dizer, com toda a verdade, você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele é a sua força, Ele é a sua esperança, e Ele é aquele que te sustenta até o final. Quando você coloca sua confiança nele, quando você entrega seus medos, suas incertezas, suas lutas nas mãos dele, você está dando o primeiro passo para a vitória de amanhã. Então, hoje, eu te encorajo, confie. Dê esse passo de fé. Mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que o futuro seja desconhecido, a vitória já está garantida. Não porque somos fortes, mas porque o Deus em quem confiamos é fiel. A vitória de amanhã começa agora, com sua decisão de confiar em Deus. Deus não te abandonou. Mesmo que o silêncio pareça ensurdecedor, saiba que Ele está trabalhando. Em Isaías 40:31, a promessa é clara. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus não é ficar parado, é confiar que, no tempo certo, Ele te levará a lugares que você jamais poderia imaginar. Sua fé hoje sustenta a vitória de amanhã. Mesmo que você não saiba como tudo vai se resolver, confie que Deus já escreveu o final da história. E, como C.S. Lewis também nos lembrou, há coisas melhores à frente do que qualquer coisa que deixamos para trás. A vida pode ser cheia de tempestades, mas saiba que Deus nunca te abandona em meio ao caos. Cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama, Deus vê. E mais do que isso, Ele se importa. Hoje, Ele te chama a confiar. Não porque será fácil, mas porque Ele promete estar com você. Sua fé agora é a chave para a vitória que Deus já preparou. Respire fundo e lembre-se, você não caminha sozinho. Deus está ao seu lado, te sustentando, te amparando, te conduzindo. Amanhã vai ser melhor, porque Deus já está lá. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.